Olá, amigos tricolores, sejam bem-vindos ao canal. Vou iniciar o nosso vídeo falando do atacante Marcos Paulo, que não deve mais jogar pelo São Paulo esse ano. O jogador teve detectado uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em treino na última sexta-feira e teve diagnóstico confirmado no fim de semana. Marcos Paulo vai passar por cirurgia nos próximos dias, em data a ser definida. Com contrato até o fim do ano, Marcos Paulo é emprestado pelo Atlético de Madrid e dificilmente teria o vínculo renovado. A recuperação da lesão, porém, pode esticar a permanência do jogador no clube, assim como acontece com Ferrarese. Para o São Paulo ficar com Marcos Paulo em definitivo, precisará pagar 3 milhões de euros ao clube espanhol. Foi a opção de compra estipulada no acordo. O atacante vinha jogando pouco sob o comando de Dorival Júnior e perdeu ainda mais espaço com as contratações de Lucas Moura e Rames Rodrigues. Além de Marcos Paulo, outros 2 jogadores do elenco se recuperam de lesões no joelho, como eu disse, o zagueiro Ferrarese e também o meio-atacante Galopo. No momento, o São Paulo passa por uma nova janela de quase 2 semanas de treinamentos, o que é muito bom, né? A equipe, que atuou pela última vez na quinta-feira diante da LDU pela Sul-Americana, volta a campo dia 13 contra o Internacional fora de casa pelo Brasileirão, e aí poderemos matar a saudade de ver o time jogando. A maior janela de treinos do São Paulo desde junho começou com uma boa notícia. Se não pôde contar com os convocados Wellington, Rames Rodrigues e Arboleda, o técnico Dorival Júnior recebeu os retornos do lateral Caio Paulista e do atacante David. Ambos estão treinando normalmente e se aproximam do retorno ao time às vésperas do início das finais da Copa do Brasil, onde o primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã está marcado para o dia 17. Caio tem mostrado recuperação de um estiramento na região posterior da coxa direita e trabalhado sem limitações. Por outro lado, David melhorou de um edema ósseo no joelho direito e um problema de ligamento no tornozelo direito. São Paulo trabalhou de maneira diferente nesta janela de transferências. Ao invés de fazer grandes negócios e lucrar, o clube recusou grande parte das ofertas e procuras por seus principais jogadores. A direção do São Paulo calcula entre sondagem e propostas que o clube deixou de receber cerca de 170 milhões de reais nessas possíveis vendas. Beraldo, Pablo Maia e Wellington foram alvos de clubes ingleses, Nestor da Rússia, Luciano teve oferta da Arábia Saudita e até jogadores reservas como Natan foram procurados por clubes de Portugal. Essa estratégia do clube de recusar ofertas e segurar o elenco foi um pedido do técnico Dorival Júnior em sua chegada. Ciente de que poderia fazer o time chegar em fases importantes nas competições, o treinador chegou a pedir publicamente que não vendessem os jogadores considerados titulares e a direção atendeu. Outro fator que ajuda a explicar esse movimento de não vender na janela é a entrada de recursos de bilheteria nos jogos. Só no clássico contra o Corinthians, na semi da Copa do Brasil, o tricolor arrecadou 8 milhões e 500 mil reais. Também contribuiu nisso o avanço nas competições mata-mata, como o final da Copa do Brasil e quartas da Sul-Americana. O meio-atacante Alisson se tornou uma peça-chave no São Paulo de Dorival Júnior. O jogador se encontrou em uma nova posição e rapidamente conquistou a confiança do treinador. Em um recorte recente, o atleta foi titular de 7 dos últimos 10 jogos da equipe na temporada. Ele só ficou no banco de reservas diante do Atlético Mineiro e não utilizado contra Botafogo e América Mineiro, pois Dorival preferiu preservar titulares pensando nos mata-matas. Curiosamente, o tricolor não venceu nenhuma vez sem o jogador durante este período. Alisson foi relacionado para todas as 35 partidas com Dorival nesta temporada. Ele foi titular em 22 destes jogos, atuando nos confrontos mais decisivos da temporada, como contra Palmeiras e Corinthians na Copa do Brasil e São Lourenço e LDU pela Copa Sul-Americana. O meio-atacante havia jogado apenas 8 vezes sob o comando de Rogério Ceni no começo do ano. Ele enfrentou problemas pessoais na reta inicial da temporada e só ficou à disposição a partir do fim de fevereiro. O jogador tem poucos gols e assistências em 2023, mas começou a ganhar espaço em outra função. Foi como segundo volante ao lado de Pablo Maia que Alisson reencontrou seu melhor futebol. Atualmente ele disputa a posição com Gabriel Neves, Luan e Jackson Mendes. Polivalente, ele é o 4º jogador que mais roubou bolas pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro, com 16 desarmes ao lado do zagueiro Arboleda.
A dupla só fica abaixo de Gabi Neves, Rafinha e Pablo Maia na lista. A tendência é que Dorival mantenha Alisson como titular para a final da Copa do Brasil. Segundo as informações do UOL, o fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos já repassou 90 milhões de reais para clubes da Libra como antecipação para a futura compra de parte dos direitos da TV do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro foi dado a times que estão nas séries A e B. A Libra é um grupo com 17 clubes, entre eles Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio e Bahia. Esse grupo assinou um pré-acordo chamado MOU, Memorando de Entendimento, para a formação de uma liga do Campeonato Brasileiro ou um bloco comercial para negociar seus direitos de TV. Já existem conversas com a TV Globo para a venda desses ativos. O grupo tem renovação automática e o objetivo é chegar a um acordo definitivo para a compra de 20% dos direitos da TV do brasileiro a partir de 2025. Alguns clubes do bloco, como o Flamengo, não querem vender sua fatia para o fundo, mas outras equipes envolvidas no negócio entendem que é um acordo vantajoso. Por isso, os clubes da segunda divisão receberam 3 milhões de reais cada como sinal. Já as equipes da Série A receberam valores maiores como antecipação por seus direitos. A coluna do UOL não teve acesso aos nomes dos times que receberam o dinheiro. Caso o negócio não saia, o dinheiro antecipado vira empréstimo. A remuneração por juros é igual à do CDI, que é considerado uma operação de crédito vantajosa. O empréstimo é do próprio fundo Mubadala e não de instituições bancárias. No caso da Liga Forte Futebol, também foram feitas operações de antecipações de recursos pela venda de 20% direitos de TV. Neste caso, foi a XP que adiantou os recursos que também vão virar empréstimos caso o negócio não se concretize. Já existe um acordo definitivo assinado, porém há pendências para a formação de um bloco com todos os clubes, incluindo Vasco, Cruzeiro, Botafogo e Coritiba, que não fazem parte do LFF, mas vendem os direitos junto com esse coletivo. Paulo passou o Palmeiras e assumiu a primeira colocação no ranking de receita líquida do Campeonato Brasileiro. Embora esteja mais focado nas Copas, o time do Morumbi conseguiu usar o tamanho do seu estádio para ser o time que mais arrecada com ingressos no Nacional, com mais de 22 milhões de reais. Palmeiras, que agora é vice-líder, espero que não passe disso, está bem próximo, com mais de 21 milhões de reais. O Flamengo poderia ser o primeiro colocado com folga. O time tem a maior arrecadação bruta do torneio, com mais de 35 milhões, mas como o Maracanã é o estádio que mais dá despesas, o time do Rio de Janeiro acaba ficando na terceira colocação, com mais de 17 milhões. Em números absolutos, ninguém perde mais dinheiro nesse quesito do que o rubro-negro. Os dados foram coletados dos boletins financeiros enviados pelos clubes para a CBF e não levam em consideração a rodada do fim de semana, já que nem toda a informação já foi consolidada até esta terça-feira. Ao todo, já foram arrecadados mais de 277 milhões de reais com venda de ingressos.